Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus que fez os céus e a terra. A paz do Senhor, povo de Deus, boa noite. Até aqui Deus nos ajudou, até aqui Deus nos sustentou, até aqui foi a poderosa mão do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda ação que não provém de ti. Espírito Santo do Senhor, que as tuas mãos poderosas venham agir, que as tuas mãos poderosas venham repreender, que as tuas mãos poderosas venham colocar por terra toda a ação, Senhor, que não é de ti, Pai. Que o Senhor esteja conosco no nosso meio, que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos, Senhor, ouvir da tua boca. Sê conosco nesta noite. Repreende toda e qualquer ação do adversário. Coloca por terra, Jesus. Abre, Senhor, as comportas do céu e trabalha no que precisa ser trabalhado. Entra, Senhor, dentro dos lares e que esta, Senhor, palavra venha entrar como uma espada. Aleluia. E que o Senhor fale e faça cumprir na vida daqueles a qual o Senhor falar. É o que nós te pedimos. Louvamos e te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Eu estava orando e o Senhor começou a falar ao meu coração sobre os sabotadores de sonhos. Tem muitos sabotadores que se levantam na nossa vida para roubar, para sabotar os nossos sonhos. E nós temos que ter cuidado. Muitas das vezes o medo é um dele. E quando o Senhor ele me dava essa palavra, o Senhor me fazia ir até a história de José. Eu não vou pregar sobre José. Mas o Senhor me fazia levar, aleluia, e trazia a memória sobre José. Sobre Gênesis 37, 19, que diz: e eles disseram, lá vem o sonhador. Venha, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Você vê aqui os próprios irmãos com uma inveja muito grande dos sonhos que o Senhor tinha dado a José. E o mais interessante é porque José ele não pediu para sonhar. Foi o Senhor que deu os sonhos a ele. Quando nós carregamos algo da parte de Deus, o inimigo, ele se levanta. Só que você vê que o ataque não era por conta de José, mas era naquilo que ele carregava. Eles tinham inveja do que José carregava. Lá vem o sonhador. E ali eles começam a tramar a morte daquele que não pediu para sonhar. Daquele que não pediu para carregar o que Deus entregou. E quantas pessoas estão
passando por essa situação, por conta de algo que Deus entregou, de algo que Deus colocou. Aleluia. Só que aquilo que Deus nos entrega, o próprio Senhor, Ele sustenta. O Senhor não ia entregar um sonho a José e deixar ele só. O Senhor estaria com ele. Eu sei que muito tem sido o que tem se levantado contra a tua vida. E não tem sido fácil. Aleluia. As questões que têm acontecido. Mas deixa eu falar algo de Deus para você. O Senhor Deus, quando Ele lhe entrega, Ele sustenta aquilo que Ele lhe entregou. Quando o Senhor lhe entrega, aleluia, Ele faz acontecer. E o Senhor lhe trouxe hoje aqui para dizer para você: não temas. Não temas porque vai acontecer. Não temas porque eu vou fazer. Não temas porque embora muitos se levante, eu sou o Senhor que sustento você. Você não está sozinha, não. Você está comigo e eu estou com você. Aqueles que se levantam contra você hoje verão no meu amanhã tudo o que foi mostrado. Aleluia. Se cumprir na tua vida. Se cumprir na tua história. Você vai viver os detalhes do que eu te mostrei. Você vai viver os detalhes do que eu falei para você. Eu já existia. Eu já era, eu sou, diz o Senhor. Eu estabeleci céu e terra. Dei limite ao mar. E estabeleço sobre a tua vida a minha vontade. Muitos vão zombar do sonho. Muitos não vão acreditar no que eu te entreguei. Vão até questionar por que ela, por que ele. De fato, eles questionaram. Porque eles era que queria ser José. Eles que queria ser o levantado por Deus. Mas o Senhor especificou. O Senhor mostrou. Porque o Senhor conhece as intenções do homem que nós não conhecemos. E Deus escolheu você pelo seu coração, pela sua essência. Por quem você é. O incrível de tudo é que eles disseram: lá vem o sonhador. Venha, vamos matá-lo agora.
Tudo por causa de um sonho. Aqui arquiteta a morte. E o interessante de tudo é que no sonho, eles eram incluídos. No sonho, eles eram incluídos. Só que tem gente que não quer só ser incluído. Tem gente que quer o lugar. Tem gente que quer ocupar a cadeira. Você pode ver que eles estavam incluídos no sonho. Mas eles não se conformam. Aleluia. E ali eles querem tramar a morte. Só que o Senhor não permite isso. Não permite a morte. Porque existia uma promessa. Orabaia, sobedeca. E há uma promessa sobre você. O que você está carregando é algo grande da parte de Deus. Oriarabaha sobrederebas. Toda a arquitetação que o inimigo arquitetou e tramou, Deus vai desfazer. Nós vemos aqui os sabotadores de sonhos. E quantos sabotadores têm se levantado contra ti? Quantos sabotadores têm se colocado de frente daquilo que Deus te entregou? Pode não ser uma pessoa, mas pode ser o medo, a insegurança. E eu quero dizer para você, independente do que seja, não vai neutralizar aquilo que Deus tem para com você. Porque o que Deus sonhou para você irá se cumprir, preste atenção. O que Deus sonhou para você vai se cumprir. E muitas das vezes, para nós vivermos o que Deus nos prometeu, nós passamos por alguns processos. Nós passamos por algumas situações, circunstâncias. Mas todas elas agregam em nós uma estrutura. Aleluia. Nós ficamos fortes. Eu quero que tu lembre de algo que o Senhor está mandando eu te lembrar. Lembra que tinha coisas passadas que te afligia quando acontecia? E você começava a chorar, você começava a ficar nervosa. Aleluia. E você ganhou estrutura, e quando essas coisas acontecem hoje, elas não têm o mesmo impacto. Estrutura. Fortalecimento. Todos os processos. Ele traz para nós a estrutura. Tem hora que você olha e você diz, eu não vou conseguir. Tá pesado demais. Orabaia, choredecama. E o Senhor,
Ele manda dizer para ti: eu não dou uma prova que você não possa carregar. Existe uma base estrutural sobre você. Através de cada processo. Ele ia passar por situações que ele não queria, José. Mas aquelas situações iria amadurecê-lo. Iria fazer com que ele ganhasse estrutura para poder exercer a posição que Deus tinha preparado para ele. Foi vendido pelos próprios irmãos. Afastaram ele da sua família, mas não afastaram ele, aleluia, da promessa de Deus. Afastaram José do seu pai, da sua família, mas não afastaram José da promessa de Deus. Eu quero dizer algo da parte de Deus para ti. Quem pensa que está te afastando para o... Aleluia. Quem pensa que está te afastando do propósito, está te levando para o caminho de onde Deus, aleluia, vai te honrar. O céu se manifesta. E o Senhor diz para ti: eu, o Senhor teu Deus, estou no meio da situação, embora tu não entenda. Eu, o Senhor teu Deus, estou conduzindo os teus passos, embora tu não entenda. Eu, o Senhor teu Deus, estou te levando para dentro do meu propósito, embora tu não entenda. O sonho foi revelado, o processo não. Porque tem coisa, se o Senhor revelar para nós, nós desiste. O sonho foi revelado, o processo não. Você já percebeu que quando Deus entrega uma profecia, o Senhor sempre diz aonde tu vai chegar, mas nunca diz o que tu vai passar para chegar lá? O rei de assube de canto, neguiasse. Porque se o Senhor, ele revelasse, nós não queríamos. Nós pararíamos, nós desistiríamos. O Senhor mostrou o sonho, mas não mostrou o processo. Oh, rabaraba sobre de calama. E eu quero dizer para você, independente do processo, você vai chegar no lugar que Deus tem para você. Foi vendido. Foi. Depois, aleluia, caluniado. Processos. Aleluia. Só que o interessante de tudo, que aonde ele botava o pé, Deus prosperava ele. Aonde ele entrava, José, Deus prosperava ele. E o Senhor diz para ti: não importa o lugar, eu vou prosperar. Não importa a circunstância, eu vou prosperar. Há sinal de que eu estou no negócio. Há
sinal de que é a minha vontade. Ora, Maria, sobre calabas. Tentaram manchar o nome dele com mentiras. E olha que não foi só uma mentira. Quantas mentiras não envolveram o teu nome? Quantas mentiras, aleluia, não envolveram tua vida? Mas o Senhor lhe trouxe aqui hoje para dizer que as mentiras serão esclarecidas. Primeiro foi a mentira de que ele tinha sido morto, que os próprios irmãos contaram para o seu pai. Depois foi a mentira da esposa de Potifar. E chega a hora que a gente pensa que o inimigo está vencendo, não é? Tem horas que a gente pensa que não vai suportar, que a gente faz certo. E sempre as coisas dão errada. E a gente fica olhando aquelas pessoas fazendo as coisas erradas e se dando bem. E fica se comparando muitas das vezes. Aleluia. Mas o que eles fizeram com José, aleluia, eles pagaram, eles colheram. Não é desejar mal, não. Ninguém está aqui para desejar mal a ninguém. A gente perdoa e segue. Só que aquilo que se planta se colhe. E toda mentira tem um peso. E o Senhor é justo para pesar na balança. Porque o Senhor não tem culpado por inocente. Tem pessoas que acham que fazem o mal e vão sair ileso. A conta não chega na mesa errada, não. A conta chega na mesa certa. E tem pessoas que acham que a pessoa deseja mal. Que conversa é essa? Vai em paz. Se for por mim, vai ser uma bênção. Seja abençoado. Mas é a lei da semeadura. E Deus, o Senhor, Ele vela para cumprir a sua palavra. Aleluia. Então nós vemos aqui um homem que Deus que deu o sonho, sofrendo uma terrível perseguição. Orabaxeiderebas. Ariaya sheikabasuiedehas. Mas nós vemos um Deus cumprindo. Aleluia. Através da vida dele. Promessa. E o Senhor manda dizer, eu vou cumprir através de você promessa. Toda essa circunstância é para te colocar dentro do centro da minha vontade para você viver. Aquilo que ninguém viveu. Ora barra sobre derevas. Você vai viver aquilo que ninguém viveu. Deus vai lhe colocar onde nunca colocou ninguém. Oria xerecalabas. Ora barderei dereba sobre decar. Todas as mentiras, todas as falcatruas de Satanás caíram por terra. Porque o Senhor trouxe a verdade. Deus lhe trouxe aqui para ouvir, aleluia, ouvir isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu vou esclarecer, diz o Senhor. Eu vou trazer a verdade aonde, aleluia, houve mentira. Descansa o teu coração, porque não vai ficar assim.
O recamanaga sobreterebas. Tudo o que foi planejado, arquitetado com mentiras, vou eu, Senhor, colocar por terra. Você pode até pensar que o inferno está prevalecendo. Você pode até pensar que o inferno está ganhando, sobressaindo. Mas o Senhor manda dizer para você: Ele vai fazer. Ele vai trazer. E quando o Senhor revelar a verdade, muitos ficarão envergonhados, porque acreditaram no que não era para acreditar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto eu falava sobre as mentiras, o Senhor me deu uma visão. E nessa visão que o Senhor me deu, aleluia, eu via como se fosse um castelo, daquelas pecinhas, daqueles cubinhos. Sabe quando você vai montando e faz aqueles castelinhos de dadinhos de madeira? Pronto. E de repente, eu via aquele castelo todo se desmoronando. Eu via aquele castelo caindo. Sabe quando você monta ali um castelo, aí do nada vem uma criança ou alguém passa, trisca e cai? Dessa forma eu vi o castelo desmoronando. E o Senhor falava comigo: as mentiras do diabo vão todas cair por terra. As mentiras que Satanás levantou, todas vão cair por terra. Oraba, xerei, calabás. As mentiras não parou José. A defamação não parou José. A calúnia não parou José. Aleluia. Porque o Senhor, aleluia, foi quem entregou, foi quem deu. E eu quero dizer algo da parte do Senhor para ti. As mentiras não vão te derrubar. As mentiras não vão te parar. As mentiras, aleluia, não vão interferir no que Deus já determinou sobre você. Porque aqui eles queriam interferir. Mas o que Deus já liberou está liberado. O que Deus já disse está dito. Então, acalma o teu coração. Sabe por que tamanha perseguição? Porque a promessa era muito grande. O que Deus ia fazer era muito grande. Então o inimigo quer parar. O inimigo quer colocar a mão no meio para não deixar acontecer. Mas quem é o inimigo? Diante da palavra que foi liberada do próprio Senhor. Ele não tem força sobre aquilo que Deus determinou. Ele pode até tentar. Mas vai acontecer o que Deus determinou que acontecesse. E Deus lhe trouxe aqui para dizer para você:
Vai acontecer o que eu determinei. Vai acontecer o que eu projetei. Vai acontecer o que eu quero. O recamanabia sobra darabás. Eu vou usar todas as situações criadas ao teu favor. Eu vou usar todas as situações levantadas ao teu favor. Para honrá-la. Orebaraba sobre dereba. Ei. Você acha que era qualquer promessinha? Você acha que era qualquer coisinha? Que José ia viver? Não era, não. Ele foi separado para viver o que ninguém viveu. O que Deus ia fazer na vida dele ainda não tinha. Aleluia. Deus ainda não tinha dado a ninguém. Ele iria ser a primeira pessoa. Depois dele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje tem cargos de governador, mas naquela época não tinha. Aleluia. Foi inédito. Foi surpreendente. Foi algo novo. Aramaia Soreca. Deus não te levantou para ser figurinha repetida, não. Oriadarabarra Sobreca. Deus te levantou para ser exclusividade em tudo aquilo que tu fizer. Orabaraba Sobreca. Se tu soubesse que a mão do Senhor te sustenta, se tu contemplasse que, aleluia, que é a mão do Senhor que abre, que é a mão do Senhor que fecha. E o Senhor diz, eu tenho a chave de Davi. O que eu abro ninguém fecha, o que eu fecho ninguém abre. E tenho chaves para colocar nas tuas mãos. Aonde portas serão abertas por ti. Porque é você que vai ter o acesso a elas. Tá entendendo? Você tá entendendo? Deus está dizendo que tem chave que ele vai pôr nas tuas mãos e é você que vai ter o acesso. Ou seja, é você que vai abrir a porta. Você vai abrir a porta, você vai passar pela porta e você vai dar acesso a outras pessoas. Araba, xerecaba. Mas a chave está na tua mão. Tá tu entendendo? Oriamando, ia sobre calaba. O Senhor diz, eu te chamei para ser cabeça e não cauda. Orabaraba, xerecalaba. Era algo grande, era algo inédito, era algo novo. O Senhor diz assim, eu tenho algo grande, eu tenho algo inédito, eu tenho algo novo. Vão se surpreender. Vão ficar de queixo caído. Não vão entender nada. Ficarão confusos porque eu, Senhor, vou deixar confuso. Arabaiaxé. Mas saberão que eu fiz. Olha só o que o Senhor me fala. Aqui, ó. A palavrinha marcada. Mas o Senhor não deixou. Aqui quem manda é o Espírito Santo, ele fala o que ele quer. É do jeito que ele quer, do jeito que tem que ser. Não é minha vontade, é a vontade do Pai. Sabe o que é que o Senhor falou aqui? O Senhor diz assim, filha, o que eu preparei para José foi algo novo, algo inédito, um cargo que não tinha.
E eu coloquei a chave na mão dele, para ele dar acesso a outras pessoas. Lembra da seca? Aleluia. O Senhor deu estratégia a ele. E ali, através da vida dele, ele alimentou ali. Aleluia. Muitas pessoas. Mas, aleluia, foi a quem que o Senhor deu a chave? A José. Quem é que vai precisar de José? Os próprios irmãos vão chegar na tua porta te pedindo perdão. Vão vir até você. Vão reconhecer que erraram. Porque o Senhor vai fazer. Sabe para quê? Para quebrar orgulho. Para esclarecer verdades. Para saber que quem faz é Ele, o Senhor. Agora o que os irmãos precisavam, a chave estava na mão de quem? De José. Tem coisas específicas que Deus vai colocar na tua mão. Tem coisas exclusivas que Deus vai colocar nas tuas mãos. E o Senhor vai começar a mover as questões e situações para que você seja honrada. Um carro que não existia foi esquecido. Você pode ser esquecido pelo homem, mas é lembrado por Deus. E o Senhor manda dizer no tempo certo. A porta se abre. José sai da cadeia para o palácio. Você pode contemplar a reviravolta? Você entende o que o Senhor fez? Sai da cadeia para o palácio. A mão que fechou a porta para José foi a mão que abriu a porta. Oh, Anaia sobre Ana. Tem gente, preste atenção. Preste atenção. Tem gente que fechou a porta para você na sua cara. Tem gente que disse você não entra. Tem gente que disse você não passa. Mas eu quero te dizer que Deus vai usar a gente que fechou a porta para você. Abrir a porta para ti. A mão que fechou a porta para ele lá dentro foi a mesma mão que abriu. Porque tem coisa que o próprio Senhor faz, mas tem coisa que Deus, aleluia, faz o homem fazer. Tem gente dizendo assim, eu não vou fazer. O rabar de caia sobre dereba. Tem gente dizendo assim, eu morro desse jeito, mas eu não faço. Eu quero dizer para você que ouviu esta palavra, não se entristeça, porque o Senhor manda dizer para ti, vai fazer sim. Vai fazer sim. Eu vejo como se fosse um moinho. E o Senhor diz assim, eu vou moer. Eu vou moer, nem canto de racébria. Sub de canto negia. Mas a minha vontade vai se cumprir. Aleluia. E as promessas vão acontecer. Você tem noção de onde você vai sair? Você tem noção de onde você vai sair? É. Porque quem que viu,
Aleluia. Esquecida. Quem te viu humilhada lá dentro da prisão vai te ver entrando pela porta do palácio. Vai te ver governando. Os olhos que te viram sofrendo a aflição e a humilhação serão os mesmos olhos que Deus vai fazer enxergar a honra. Porque vai ter honra grande. A honra não vai ser pequena, a honra vai ser grande. É. O inferno quis te confundir por estes dias. A palavra foi lançada para tentar te confundir, dizendo que você não ia conseguir, dizendo que você não era capaz. Mas o Senhor manda dizer para você: eu estabeleci sobre você uma promessa e essa promessa vai se cumprir. Porque eu sou Deus que faço acontecer. Eu sou o Deus que movimento. Eu sou o Deus que mudo. Eu sou o Deus que faço o homem voltar atrás com aquilo que ele falou. O homem volta. E a palavra que foi lançada, o Senhor manda dizer para você: vou eu fazer o homem voltar com a palavra dele para te honrar e para mostrar para ti que eu faço o homem retroceder quando eu quero. O Senhor diz: eu sou o Senhor. Não deixe que o inferno sabote o que eu te entreguei. Não deixe que o medo te paralise. Mas o Senhor, Ele é o Deus que vai te honrar. Aleluia. O rei sonha. Aleluia. E lá tinha astrólogo, adivinho, tinha um monte. Mas nenhum conseguiu interpretar. Porque eu creio num Deus que quando Ele quer honrar a vida de alguém, Ele encerra até entendimento. Eu creio num Deus que quando Ele prepara a cadeira para alguém, não tem quem sente nela, a não ser aquele que Ele preparou. Sabe por quê? Porque tem nome. Tá preocupada com o quê? A cadeira carrega teu nome. Tá preocupada com o quê? Quem se sentar se levanta. Porque Deus tira. Tem teu nome. É teu. Tá reservado. Existe cadeira, aleluia, de Deus com nomes específicos. Quantos não quiseram se sentar? Quantos não quiseram usurpar? Mas o Senhor manda dizer: eu não deixo. O Senhor diz: eu não deixo, porque é tua. O lugar que eu preparei para você é para você. Oh, Yariacharabahas. Oramando Iaia sobrecai. O Senhor vai transformar o mal em bem. Vai. O Senhor vai transformar o mal em bem. O mal que fizer para tu, Deus vai transformar em bem. O mal que planejar contra você, Deus vai reverter tudo em bem.
Oh, deriacharabarabas. Aleluia. Olha só. Deus vai te entregar um presente. Aleluia, Jesus. Deus vai te entregar um presente. Tu vai receber a chave de acesso. A chave de acesso. Deus vai te entregar um presente e tu vai receber. A chave de acesso. Deus colocou nas tuas mãos. Tu vai abrir a porta e vai dar acesso. Mas quem tem a chave é tu. Pessoas vão passar pela porta. Mas a chave quem tem é você. O que Deus te deu, Ele entregou na tua mão. E não tem quem tome. Guarda o que Deus te deu. Porque o Deus que deu a chave é o Deus que te dá estrutura para tu chegar aonde Ele quer que tu chegue. Tu vai receber um presente da parte de Deus. Aleluia. E o que Deus vai entregar vai testificar o que Ele falou aqui. Pode ser uma chave. Aleluia. Pode ser um anel. Tu receberá. Porque o Senhor manda dizer para ti, eu que te escolhi. Orabaia, subredei, calamana. O interessante é que aqui tem muitas caixinhas hoje. Quando eu orava antes da live, o Senhor sempre falava comigo. Pode ser um anel. Pode ser uma chave. Aleluia. O Senhor vai fazer. O Senhor vai operar. Porque Ele é Deus que faz. E quando o Senhor falava assim, eu vou transformar o mal que fizerem em bem. Tudo o que fizer, Deus vai transformar em bem. Tem dupla honra, viu? Tem dupla honra, viu? Tem dupla honra pra você no meio da parentela, na cidade. No emprego. Orabaria sobre de calabas. Orabarabaxeiri araçorica. Tem dupla honra. Diante do que Deus vai te colocar é muito grande. Por isso o ataque. Por isso levante. Eu vejo um carro. Eu vejo um carro andando. Aleluia. Eu vejo um carro andando. Como assim, pastora Nitesca? Eu vejo um carro e ele está andando. E eu vejo ele cruzando uma ponte. Deus vai te tirar para um estado que tu vai cruzar uma ponte. O Senhor é bem específico. E Deus só está te confirmando. Porque Ele já falou contigo. Aqui é específico. Arabasub de canto negia. E o Senhor diz: sou eu, o Deus, aleluia, que está falando contigo.
É específico aqui, viu? Sou eu, o Deus, que estou falando contigo. Para tu saber, aleluia, que a minha vontade, aleluia, e que eu estou no negócio. Então não temas. Não se assuste. Porque eu sou o Senhor. Aleluia. Que faço. Glória seja dado no nome do Senhor Jesus. O Senhor diz, eu falo, para que não haja dúvida no teu coração. E para que, aleluia, a tua alma não se engane. Porque eu sei o quão tu és obediente. Eu cuido de tudo. Eu cuido de tudo, diz o Senhor. Estou cuidando dos detalhes. Estou cuidando, aleluia, do teu coração. Estou cuidando do que vou te entregar. Eu sou Deus da tua vida. Tu vai ficar como quem sonha. Você vai ficar como quem sonha. A velocidade do que Deus vai cumprir será tão grande que nem tempo para processar você vai ter. Não tem quando você vê as coisas acontecendo de uma vez que você não tem tempo nem de raciocinar. Meu Deus, o que está acontecendo? Orabarra subrederebas. Porque vai ser tudo tão ligeiro. E o Senhor diz para você, não tenha medo não. Não tenha medo não. Aleluia. Deus vai fazer acontecer muito rápido. Se prepara para tu viver o de repente de Deus. Tem coisa que quando tu vê, o Senhor já fez, a outra já aconteceu. E vai ser assim. Só confia. Só confia. Porque o Jordão se abre. O mar se abre. A causa é ganha. Porque o martelo, aleluia, de Deus já foi batido. O martelo de Deus já foi batido. E se o martelo do Senhor já foi batido, minha filha, ninguém revoga não. Vão te chamar. Tem uma seleção. Eu vejo um computador. E eu vejo um nome, como se fosse uma seleção em alguma coisa. Vão te chamar. Arabaxeire, arabaçoredereba. Aramando ia subdecai a sépia. O Senhor vai fazer. Aleluia. E tu sabe do que é que tu tá esperando. Orabaxerederebas. Tu sabe. E Deus manda dizer. Descansa. Eu tô falando aqui para aqueles que acreditam. Entregando aqueles que crê. Se você não crê, aí é problema teu. Arabadaga sobre derebas. Vou entregar o que Deus manda.
Oramando Iaka sei deha. Araba sheiri araba. Então, de repente, de Deus vai começar. De repente, tudo muito rápido. De repente, tudo acontece. De repente, tudo muda. De repente, é tudo novo. Esteja aberta. Araba sheiri araba. Esteja aberta para viver. Esteja aberta para receber. Araba sopredere. Esteja aberta para contemplar. Oraba subdecai. Porque tu vai contemplar. O Senhor diz assim, eu vou fazer tu ver com os próprios olhos. Porque tu custa, aleluia, acreditar. Tem uma mulher que chegou aqui que ela tá duvidando do começo ao fim. Porque tu custa acreditar que eu estou falando. Porque tu custa entender. Porque tu não ouve, porque tu não escuta. Só ouve quem escuta. Aqueles que alinham comigo. Arabarra sobre derebas. Mas eu sou o Deus que conheço os teus pensamentos. E por conhecer os teus pensamentos, eu digo. Eu estou falando. E o que eu estou falando, eu vou fazer. Obras completas. Aramando e asubredecai. Obras completas. Anai acheri kamahas. Você acha que vai ficar pela metade? Você acha que não vai ser concluído? Obras completas, diz o Senhor. Eu vou fazer, aleluia, completo. Eu vou operar de forma grandiosa. A tua vida será um testemunho da minha fidelidade para contigo. Orecama subderras. Porque a minha bondade vai te acompanhar, vai te seguir. Araia sobredereva. A minha bondade vai te acompanhar, vai te seguir. Oriacabarras. Ariamando e erraiaço. Chegou o tempo do novo, da novidade, do de repente. E vai acontecer tudo muito rápido. Vai acontecer tudo muito ligeiro. Orecamanabia. Porque o Senhor vai fazer. Tem coisas que vão acontecer tão rápido. Que vão acontecer antes do final do ano. Porque a chave de acesso já foi colocada nas tuas mãos. Aleluia. Deus te entregou. Tem coisas que vão acontecer antes do ano virar. Aleluia. E o Senhor diz, porque eu, o Senhor, é quem quer fazer. Eu, o Senhor, é quem quero fazer. Isso aqui não é para todo mundo não, viu? Aqui há alguns que vão viver. Arabadaia sobre de carabas.
E o Senhor diz: agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Ninguém. Ninguém impede quando eu quero agir, diz o Senhor. Tu crê? Pois se tu crê, aleluia, declara aí nos comentários: ninguém impedirá o que Deus vai fazer. Amém?